Olá, meus queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe. Nós estamos falando em alguns vídeos sobre a fé. O título geral disso, se a gente pudesse colocar, é Batalhar pela Fé, que foi o texto que a gente leu iniciando estas palavras, não é? Eu falei sobre Judas 3, que é uma palavra do nosso irmão nos exortando a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E também citei 1 João 5,4, que fala da fé, que é a vitória nossa que vence o mundo. E no vídeo anterior eu estava falando sobre as armas que nós temos. E a primeira arma, que abrange todas as outras, que é a base de todas as outras, é a nossa fé no Senhor e na sua palavra. E a segunda arma, que também é baseada nessa, que é a oração. A gente só ora porque a gente tem fé em Deus, porque a gente sabe que Deus vai escutar, porque a gente entende que Deus nos mandou orar, que a gente sabe que Ele responde a nossa oração. E a palavra fala, não é, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus precisa, em primeiro lugar, crer que Deus existe, ou seja, que Deus é. E, em segundo lugar, que Deus ele abençoa, ele galardoa, ele recompensa a todos aqueles que se aproximam dele. Então, é a fé, e em cima da fé nós falamos de oração, falamos de fé na justiça de Deus, falamos da palavra de testemunho, os dons espirituais, e é aqui que nós paramos, né? Dons espirituais como armas, como ferramentas para a edificação da vida da igreja e a edificação da nossa própria vida. Os dons espirituais, eles são manifestações do Espírito Santo revelando Deus. E eles, como diz Paulo em 1 Coríntios 12, ele mostra a Trindade orando, que é de Deus as operações, é do Senhor o serviço, é do próprio Pai a energia que vem para que esses dons operem na vida da igreja, não é? Então, os dons espirituais é uma ferramenta, mas isso é um capítulo à parte. Se o Senhor permitir e der graça, né? Com toda humildade, eu quero falar um pouco sobre os dons espirituais. É um item à parte, não é? É uma outra coisa que Paulo fala, que está em Efésios capítulo 6, ele fala da armadura de Deus, da armadura do Espírito Santo, que nós precisamos usar. Nenhum de nós é tolo o suficiente para entrar numa guerra sem estar preparado, sem ter armas, sem ter os equipamentos de proteção. Nenhum de nós é tolo a esse ponto, correto? E Deus nos deu essa armadura. Ele fala que nós devemos cingir com a verdade, ou seja, cingir, amarrar ao nosso redor para nos sustentar, nos colocar firme. E ele fala para a gente cingir com a verdade. E a verdade só tem uma, é o Senhor Deus. É aquilo que Deus fala de si mesmo e Ele mesmo. A couraça da justiça, que protege o nosso peito, protege o nosso tórax. É a couraça da justiça. Isso fala mais dessa nossa confiança na justiça de Deus. Quando vem o inimigo falar que nós somos pecadores, o que nós vamos falar contra ele, o que nós vamos dizer a ele, é que a justiça de Deus operou a sua misericórdia em nós e hoje nós somos justos. Não há nada o que se falar mais de nós, porque foi Deus quem nos justificou. Ora, se Deus nos justificou, quem é aquele que pode nos acusar? Depois ele fala da preparação do Evangelho da Paz. Nós devemos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Interessante que ele coloca o Evangelho como aquele que protege os nossos pés. E é o Evangelho, é nele que nós andamos. Ele é o caminho da nossa vida, o Evangelho da Paz, o Evangelho que anuncia a paz. Paz não no sentido de um sentimento, mas paz no sentido de um relacionamento.
a nossa paz com Deus. Hoje nós podemos nos relacionar, caminhar com Deus em paz. Não há mais nada que nos separa de Deus nessa nossa caminhada. E a gente pode caminhar o tempo todo agora diante do Senhor, que não há mais barreira. Nós podemos levantar em paz com Deus, deitar em paz com Deus, ficar firme em paz com Deus. Então essa é a nossa caminhada, a preparação do Evangelho da Paz. Próximo componente da armadura é o escudo da fé. O escudo é aquele que sustenta e nos protege das flechas do inimigo, da espada do inimigo. Ele é o escudo da fé. Sempre que vem uma palavra contra nós, nós devemos levantar a fé. E Satanás, amados, não vai usar coisas pequenas, ele vai usar inclusive a própria palavra. É o que ele usou com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero lhe dizer um pensamento que eu tenho, que a verdade usada por Satanás é mentira, ainda que seja a própria palavra, ela se torna mentira, porque ele tenta levar Jesus Cristo a usar a palavra em proveito próprio, ou seja, contra Deus. Tudo que Jesus usasse ali em seu próprio favor, ele iria contra a vontade de Deus. E Jesus também usa a palavra na intenção correta, com o coração correto, com o espírito correto, para resistir a Satanás. Isso é o escudo da fé. E no versículo 17 ele fala do capacete da salvação. Ah, amados, nós vamos falar um pouco disso mais tarde. O campo de atuação de Satanás, muitas vezes, e na maior parte das vezes, é a nossa mente. É a área do nosso raciocínio. Por isso que nós temos que colocar na nossa cabeça o capacete da salvação. O capacete da salvação fala de proteção para a mente, mas também fala naquilo que nós devemos pensar, naquilo que deve ocupar o nosso pensamento, o capacete da salvação. Além de nós usarmos a palavra da fé para dizer que nós já fomos salvos, já estamos salvos, mas também o capacete da salvação nos salva dessas pelejas, desses embates, desses combates que Satanás vem contra nós. E o penúltimo componente é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos meditar na palavra. Precisamos usar a palavra com propriedade. Aquele que é soldado e usa a espada, ele precisa saber usar a espada. Não usar de qualquer forma. Não interpretar erradamente. Não falar o que a palavra não fala. Não forçar o entendimento da palavra. Porque só assim nós vamos vencer o nosso inimigo. E o último componente da armadura é o orar em todo o tempo no Espírito. Orar em todo o tempo no Espírito não significa falar em todo o tempo no Espírito, mas é sujeitar o nosso espírito e a nossa mente continuamente diante do Senhor. Nós vamos ler um texto depois que fala para a gente o que a gente deve pensar. Você se lembra de Filipenses 4:8? Isso aí vai nos ajudar, amados, a estar em todo o tempo no Espírito. Nós vamos falar sobre isso. A outra arma que nós temos, além da oração, além da fé na justiça, além da palavra testemunho, além dos dons espirituais, além da armadura de Deus, é o descanso no Senhor. Amados, é muito sério. É tão sério que o escritor aos Hebreus diz que nós temos que nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Quando a gente entra no descanso de Deus, é mais do que uma atitude, é um lugar. É um lugar. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso lugar de descanso. Jesus é o alto refúgio. Quando a gente se apega encarecidamente ao Senhor, Ele nos coloca no alto refúgio. E esse alto refúgio tem um nome, Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. E Deus quer que a gente entre nesse lugar, porque ali tem descanso. E nesse lugar, amado, Satanás não entra. Esse é um lugar só nosso, é dentro de Deus.
é dentro da mão de Deus, é dentro do coração de Deus. E ali o maligno não nos toca. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Interessante que ele não fala, eu já falei isso em outro vídeo, ele não fala para a gente fazer conhecida de Deus, mas ele fala para a gente fazer conhecida diante de Deus. Eu quero repetir isso aqui, que é muito importante. Quando eu chego diante de Deus, com as minhas aflições, minhas inquietações, e converso com Deus sobre essas coisas, eu trago para a luz. E Deus, com a sua luz, me faz ver a real dimensão dos problemas. E aí eu vou poder descansar mais em Deus. Primeiro, porque eu vou ver as coisas desde onde Deus está. Assentado na região celestial, eu olho para as coisas, olho para as situações de cima. E eu vejo como Deus vê. E aí eu entro no descanso do Senhor. Aí a ansiedade vai embora. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ações de graça são mais que palavras, são mais que declarações. É uma atitude. Eu entro numa atitude de gratidão a Deus, porque Deus me ouviu. Houve uma experiência, eu passei por uma experiência com a Cibele, minha filha mais nova, minha terceira filha. Eu estava ensinando para ela a respeito de finanças, gastos em casa. E depois que eu ensinei algumas coisas, eu falei, era o aniversário dela, no dia seguinte, falei, filha, amanhã nós vamos na loja e eu vou lhe dar o que você escolher. Ou seja, eu estava testando o meu ensino, toda palavra tem que ser provada, né? E eu estava provando minha palavra naquele dia. E aconteceram duas coisas. Primeiro, no caminho, ela estava sentada no banco de trás, me abraçou, falou, pai, muito obrigado. Falei, obrigado por quê? Pelo presente. Falei, mas eu não lhe dei, sim, mas você falou. Então, muito obrigado. Ou seja, era uma atitude de ação de graça. Atitude de ação de graça. A segunda coisa foi na loja. Ela olhava para um presente, ela estava começando a ler, aprendendo a ler, e ela perguntava, pai, quanto custa aquele? Eu falava tanto. Falava, não, aquele é muito caro, pai, vamos ver outro. Então, aquilo que eu ensinei para ela, ela pegou e ela estava começando a dimensionar valores. Mas o que mais me marcou naquele dia foi aquela atitude de confiança no Pai, de crer no Pai, antes do presente chegar na sua mão. Isso é ação de graças. O principal campo de batalha do cristão é a sua mente, é a nossa mente. E aí o Senhor fala naquele texto, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Meus irmãos, dura coisa é a gente querer enfrentar Satanás com argumentos. Nós não somos capazes de enfrentar Satanás com argumentos. Mas aqui o Senhor, nesse texto, versículo 4 até o versículo 6, ele usa algumas palavras que eu queria destacar. Ele fala de fortalezas, de sofismas, de altivez, de desobediência e fala de submissão. Primeiro ele fala de fortalezas. E são fortalezas mentais. Como é que as fortalezas vão surgindo? Eles vão surgindo em cima de sofismas. Vão surgindo em cima de pensamentos que ocorreram há tempos na nossa vida. E aqueles pensamentos foram martelando a nossa mente de tal forma que eles passaram a ser verdade para nós. E verdades doloridas, verdades que machucam. E aí viram uma fortaleza. O que é o sofisma? São pensamentos que têm aparência de verdade, cujo raciocínio tem uma certa lógica. E aquilo vai ficando na nossa mente, vai ficando no coração, e vão estabelecendo fortalezas, vão estabelecendo coisas na vida da gente, cidadelas fortes, e aí fica muito complicada a vida da gente, né? Por isso que ele diz que as armas que nós temos, elas são poderosas para destruir fortalezas, anular sofisma, tirar força do sofisma, e também para levar cativo aos pés de Cristo todo pensamento que é altivo
se levantam contra o conhecimento de Deus. Amados, nós precisamos nos lembrar que ainda a gente carrega dentro de nós altivez, soberba, orgulho. São pensamentos que vêm que a gente acha que são mais verdadeiros que a verdade da Escritura. E a gente vai se apegando àquilo como se fosse verdade absoluta. Mas são esses pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus que a gente tem que levar cativo aos pés de Cristo. A gente precisa pegar esses pensamentos, precisa pegar esses raciocínios falazes, raciocínios que não são verdadeiros, têm aparência de verdade, mas não são verdadeiros, e levar cativo aos pés de Cristo, a obediência do Senhor. E aí estamos prontos para punir toda a desobediência. Estou falando de coisa interna, não é desobediência dos outros, é obediência nossa. Deus fala para a gente crer em determinada coisa e a gente não crê. Deus fala para a gente andar em determinadas verdades e a gente não anda. Então nós vamos começar a punir essa desobediência, submetê-la ao Senhor, levá-la à submissão de Cristo. Na Bíblia Day, ele analisa esse texto e fala de 4 grandes conquistas que nós temos pelas verdades espirituais. Primeiro, a gente destrói fortalezas, destrói raciocínios e filosofias pagãs. Filosofias pagãs. O que é o paganismo? É aquilo que não conhece a Deus, é aquilo que se levanta contra Deus. E muitas coisas, amados, são paganismos que estão dentro do nosso coração. Dogmas que nós vamos estabelecendo dentro da nossa cabeça, que vão contra o Evangelho e contra os fatos das Escrituras. Então, nós destruímos essas fortificações, colocamos em fuga esses poderes demoníacos e os exércitos que vêm contra nós, e contra eles nós levantamos o estandarte da cruz bem no alto, do meio do campo de batalha, que é a nossa mente, derrubando imaginações. As imaginações são próprias do ser humano. Existem imaginações que nós temos que são em cima da palavra, e isso nós fazemos com todo cuidado para não extrapolar o que está escrito. Mas a maior parte das imaginações são teorias, são raciocínios, sistema de éticas, religiosos, mitologias, metafísicas, coisas que vão contra aquilo que nos levam contra o Evangelho, contra aquilo que nós já conhecemos. A terceira grande conquista é quando a gente consegue levar cativo aos pés de Cristo todo pensamento que se levanta contra ele, a gente leva à obediência de Cristo. E a gente com prontidão para vingar toda desobediência a Cristo. Nós precisamos, amados, ser muito concretos, ser muito verazes, não ter pena dos nossos próprios pensamentos. A gente muitas vezes é condescendente com a gente mesmo, a gente não pode. A gente tem que imediatamente levar aos pés de Cristo todo pensamento que se levanta. Davi fala disso, ele diz que ele fazia calar a alma. E nós muitas vezes precisamos ser muito drásticos contra a nossa alma, né? Esse pensamento não é de Deus, cala-te em nome de Jesus Cristo. Às vezes a gente é muito drástico contra pessoas e muito, vamos dizer assim, muito condescendentes contra nós mesmos, mas nós não podemos ser assim. Precisamos guardar a nossa mente. E o versículo 8 do capítulo 4 aos Filipenses, Paulo nos dá aqui uma série de coisas que nos ajuda a guardar a mente. Versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o nosso pensamento. E Colossenses 3,2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Amados, graças a Deus pela Escritura. Louvado seja Deus pela palavra de Deus, que trata do nosso dia a dia. Trata, assim, daquilo que nós somos na vida diária. Então, Paulo aqui nos dá um crivo, no capítulo 4 de Filipenses, ele nos dá o crivo, ou seja, uma peneira, um gabarito, um parâmetro.
Então vem um pensamento. A primeira coisa você pergunta, esse pensamento é verdadeiro? Se é verdadeiro, eu vou continuar pensando nele. Mas verdadeiro, amados, não segundo a nossa filosofia, verdadeiro segundo Deus. Porque a questão é a referência. Não, eu acho que é verdadeiro. Se eu acho, tudo que é respeitável, tudo que é justo, se esses pensamentos passam por esses crivos e se mantêm, então eu vou pensar neles. Mas se não se mantém, amados, eu vou jogar de lado tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude, se algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Aí está, amados. Nós temos um campo de batalha que é a nossa mente, mas nós temos o meio de vencer. Graças a Deus. Que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Que ela nos dá, assim, o mandamento e nos dá a maneira de cumprir esse mandamento. Ela nos dá, assim, a ordem, mas nos dá a capacidade de vencer, de cumprir essa ordem. Temos desses dois textos, então, a forma de vencer, a forma de nós caminharmos naquilo que Deus tem para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça para a gente vencer nesse campo de batalha terrível que é a nossa mente. Você sabe que a mente, ela não tem parada. É praticamente impossível parar de pensar. É praticamente impossível. Eu não sei se você já conseguiu. Eu não consegui. Tem algumas religiões que ensinam as pessoas a parar de pensar. É uma coisa extremamente perigosa. Porque Satanás ele ataca na nossa mente. Ele lança pensamentos. Ele lança os seus dados inflamados na nossa mente. E a única maneira da gente dominar a nossa mente é pelo Espírito Santo. Ele diz que quando a gente ora no Espírito, a nossa mente fica infrutífera. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou orar no Espírito e também orarei com a mente. Ou seja, pelo Espírito Santo, eu vou dominando a minha mente. Eu vou como que domando a minha mente. E a palavra diz, queridos, que nós temos a mente de Cristo. Então aquilo que eu penso, se está de acordo com a mente de Cristo, eu vou continuar pensando naquilo. Pensar com a mente de Cristo não é anular minha mente, mas é guiar minha mente. Não eu guiar minha mente, mas eu subjugar minha mente ao Espírito Santo. Queridos, nós estamos falando aqui do terrível campo de batalha que é a nossa mente. E nós precisamos aprender a batalhar diligentemente. Isso que nós estamos falando aqui é batalhar diligentemente. E batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que o Senhor nos abençoe. Com a graça de Deus, próxima palavra nós vamos falar sobre o que a Bíblia fala sobre a fé. Então nós vamos tomar alguns textos da Escritura, ver o que ela fala da fé. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor nos dê da sua paz a cada dia, em nome de Jesus Cristo.